Quero compartilhar com os irmãos essa noite. Eu não vou pregar Pedro, não vou continuar Pedro. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Eu quero ler alguns textos aqui. Eu penso que nós temos que corrigir alguns pensamentos errados a respeito de estar com Deus, alguns pensamentos errados de sermos de Jesus, alguns pensamentos errôneos em relação à fé cristã. Tá certo? Então, abra a tua Bíblia no capítulo 6. Abra a tua Bíblia, Romanos, capítulo 6. Do capítulo 6 eu quero ler somente o primeiro versículo. O versículo de número 1 de Romanos, capítulo 6. 6:1. Todos acharam, meus irmãos? É importante você achar, tá? É importante você estar... Romanos capítulo 6, versículo 1. Dá uma ajudinha ali, Daiane. Achou? Romanos. Amém. 6:1, tá certo? Não tem problema. Vamos ler o 6:1 por enquanto. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Agora o versículo 15, irmão, do capítulo 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Amém. E o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por ela estar escrita, por ela estar firmada, e nós podemos tirar todas as dúvidas que o nosso coração enganoso se coloca, ou que os ensinamentos errôneos venham ao nosso coração. Mas a tua palavra, ela é eterna, está escrita para que nós não sejamos enganados. Nessa noite, Senhor, todo tipo de engano que está dentro do nosso coração a respeito do teu evangelho caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor venha a ser glorificado com nossas vidas. Eu oro e te agradeço. Amém. Bom, eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte: tem muitas pessoas, e nós como pecadores caídos, nós como pessoas falhas que somos todos somos falhos, pecadores caídos, necessitados, carentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Nós gostaríamos muito que Deus nunca julgasse os nossos pecados. Nós gostaríamos muito que Deus não olhasse
os nossos pecados, Ele nos deixasse em paz. Nossa consciência gostaria muito de não estar atrelada a Deus. A nossa consciência gostaria muito de acordar amanhã e pensar que não existe nada, que não tenho que prestar contas a ninguém, e não existe um Deus lá em cima ao qual Ele tem as suas normas e as suas regras, a qual Ele escreveu dentro do meu coração e que colocou dentro da minha consciência e que me julga todos os dias da minha vida, certo ou errado. Todos nós gostaríamos que essas coisas não existissem. Todos nós gostaríamos de não ter esse tipo de pensamentos e consciência. Você, eu. Mas não é assim. Todos nós estamos atrelados aos mandamentos, aos ensinamentos, às exigências, às ordens, ordenanças de Deus. Quer você queira ou não, você está apegado a essas coisas. E na verdade a grande rebelião, o motivo da grande rebelião contra Deus é os homens dizerem assim: não, eu não quero viver por isso, eu quero ser livre. Quando a liberdade é o contrário disso. A liberdade, a verdadeira liberdade, é se submeter àquilo que Deus exige de cada um de nós, como filhos dele. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele estava dizendo para a igreja o seguinte: que Deus, na verdade, resolveu nos salvar. Que Deus não olhou para os nossos pecados. Que Deus, na verdade, olhou para os pecados dos homens e Ele não viu ninguém que pudesse ser salvo. Que Ele olha nos altos céus e diz, aqui nessa carta Ele mesmo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o maravilhoso do ensinamento do apóstolo Paulo nessa carta é dizer que Deus resolveu dar um fim no nosso pecado. Ele fez um julgamento. Ele deu um final nos nossos pecados. Ele acabou com eles. Por quê? O pecado que tinha que ser julgado, o pecador que tinha que ser julgado, ele fez o seguinte: ele falou: não, eles não podem se justificar diante de mim. Então, o meu filho vai morrer por causa dos pecados deles. E aí ele enviou Jesus, o seu filho, e colocou ele na cruz para morrer pelos nossos pecados. Então Deus tirou os pecados dos homens que creem nessas coisas. Não daqueles que não creem, mas daqueles que creem nessas coisas. Porque aquele que não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Aquele que crê que pode se justificar diante de Deus, ele já está condenado. Aquele que diz que pode chegar diante de Deus e exigir alguma coisa do Senhor, ele já está condenado, porque ele não tem nenhum direito diante de Deus. Como nós também não temos a parte da cruz de Cristo. A parte da cruz do Senhor, nós não temos direito nenhum diante de Deus. Mas como Ele mandou o seu Filho, e lá Ele julgou o meu pecado, o pecado de vocês, o pecado dos homens que creem em Cristo Jesus, a Bíblia diz que de agora em diante Ele liquidou o assunto. Ele não olha mais para nós e nos vê pecadores, porque Ele já colocou na cruz os nossos delitos. Ele já cobrou a pena que seria nossa de Cristo. Ele já colocou sobre o Filho dele. O custo da minha rebeldia contra Ele. O custo do meu pecado contra Ele, ofensivo contra Ele todos os dias. Ele colocou em Jesus.
E o apóstolo Paulo ensinou isso aqui na carta aos Romanos. Ele estava dizendo isso no capítulo 5, ele chama isso de justificação. Ele falou, vocês estão justificados. Não pode haver mais condenação sobre aqueles que creem. Não pode haver mais. Porque o juiz já sentenciou em Cristo. E ele não pode cobrar a dívida de Cristo e cobrar a dívida de você. Porque a dívida já foi paga integralmente, totalmente, sobre o Senhor. Então o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a questão aqui é paz. A questão aqui é aquela consciência que te acusa todo dia. É aquela consciência que diz para você assim, tu está errado e Deus vai descer a mão em cima de ti. Ela é, na verdade, retirada. E você passa a ser justificado mediante a fé naquele que morreu no teu lugar. E você celebrou a paz com quem? Com aquele que você agredia todos os dias da tua vida. Deus. Foi assinado um tratado de paz através do sangue de Cristo entre você e o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador. Celebrou-se a paz. Por isso que quando, eu tenho certeza, quando o Guilherme, quando o Robson, quando eles compreenderam a situação que eles estavam diante de Deus, e esse Deus mostrou para eles que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados deles, mesmo eles sendo pecadores terríveis. E eles viram que estavam condenados, e quando eles contemplaram essa graça de Deus, a paz entrou no coração deles. Amém? Amém. Foi celebrada a paz, não há mais luta. Eu não luto mais com meu pai. É como meu pai terreno. Eu tinha dificuldades com meu pai, tinha dificuldades, não é o meu caso, mas tinha dificuldades, estou falando aqui. A pessoa tem dificuldades com o seu pai, tem dificuldade com o seu pai. E não tem jeito, mas o seu pai está certo, você está errado. E você tem dificuldade com o teu pai, tem dificuldade, você está errado. Você nunca está certo. E de repente, o pai vai assim, vamos fazer o seguinte. Tu está perdoado, está tudo zerado entre nós e de hoje em diante, nós vamos viver em paz. Eu não vou te condenar mais. Eu não vou te julgar mais. Eu vou te receber. Apesar de você ainda pisar na bola contra mim, eu vou te receber. Porque eu não vou olhar para você através do que você é, mas eu vou olhar através do Cristo que você aceitou a minha oferta por você. Entendidos isso, irmão? Amém? Amém. Estamos entendidos nisso? Você entende isso? Você entende que nenhuma condenação, ou seja, então o diabo pode se levantar e dizer para você assim, olha, Deus vai te destruir por causa disso, daquilo. Você está falando, não, Satanás, ele não vai me destruir. Sabe por quê? Porque ele não pode fazer contra a palavra dele isso, porque ele me prometeu que em Cristo eu estaria perdoado. Pode levantar um profeta do inferno, pode levantar qualquer pastor, qualquer líder religioso, dizer para você, Deus vai pesar a mão em cima de você por causa desses pecados que você está vivendo. Aí você vai dizer para ele assim, não, Deus não, porque Ele não trata comigo mais por aquilo que eu faço de certo ou errado, porque eu sempre faço errado. Porém, Ele me justificou em Cristo Jesus. Eu vou sofrer as consequências do meu erro, sim. Como eu preguei semana passada aqui, o filho pródigo. Não foi o pai que fez o filho pródigo comer bolotas de porco. Mas quem foi? Foi as atitudes do filho em não fazer a vontade
pai e contra aquilo que o pai exigia. Ele deixou de acreditar na bondade do seu pai. Ele deixou de acreditar naquilo que o seu pai representava. Ele deixou de acreditar naquilo que o seu pai realmente era, o guardador dele. E ele foi embora. E o que aconteceu com ele? Foi comer bolota de porco. É isso. Tem um monte de pessoas aí que estão comendo bolota de porco. Sabe por quê? Eles estão enganados também. Estão pródigos, precisam voltar. O apóstolo Paulo, quando ensinou essa doutrina que eu estou ensinando para vocês aqui nessa noite, a doutrina da justificação, ele não deu uma autorização para você pecar. Ele não deu para você um cheque em branco para você preencher com o valor que você quiser. O apóstolo Paulo, quando estava ensinando essas coisas, ele falou, talvez eu seja mal compreendido. Ele ficou com medo disso. Talvez eu preciso continuar minha carta aqui, e eu preciso ir adiante, ensinar que alguém que é justificado mediante a fé e que tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não anda mais feliz com o seu pecado. Não anda mais feliz com os seus erros. E é isso que ele está dizendo no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele está fazendo uma pergunta retórica aqui. Ele sabe a resposta. Ele vai dar a resposta. No capítulo, versículo 2, de modo nenhum. Isso aqui no texto grego é enfático. Paulo diz assim, de forma nenhuma. Você não pode andar no pecado se você for justificado por Deus. Você não tem autorização para isso. Você não tem autorização para ficar lá no erro. Aqueles erros que você está, você tem que se arrepender dele e buscar força em Deus para ser liberto, porque você foi liberto, justificado. Deus não vai te julgar por aquilo, não vai, mas você vai sofrer. E se você não sente nenhum peso por isso, você tem que duvidar se você é salvo. Você tem que duvidar se é salvo. Porque o salvo não consegue permanecer no pecado sem choro. Ele não consegue ficar no seu pecado sem lágrima. Ele não consegue ficar no seu pecado, amaciando o seu pecado no seu coração e tendo prazer naquelas coisas. Ele geme, ele chora, ele se constrange diante de Deus, ele baixa a cabeça diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que tu me perdoou, eu sei que eu estou perdoado, mas me liberta dessa desgraça. Me livra disso, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Charles Spurgeon, pregando na Catedral Metropolitana de Londres, 5.000 pessoas. Ele acabou o seu sermão e ele saiu lá fora, como eu saio aqui para cumprimentar pessoas. Um bêbado veio até ele e o abraçou. Senhor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Spurgeon falou para ele, dos meus convertidos você deve ser mesmo, mas se fosse de Cristo não estaria bêbado. É impossível. É impossível. É impossível. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Você pode viver no pecado? Se você pode viver no pecado, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Questione se você é salvo. Questione a sua salvação. Se o pecado não te incomoda, se a falta de comprometimento, a falta de envolvimento, o egoísmo, o individualismo, o que você é como pessoa não te incomoda, questione se você realmente é um religioso ou se você é salvo, porque se você é salvo, você não vai conseguir. Você vai gemer. Você vai falar como Davi.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pequei contra o Senhor. Senhor, eu não quero ser egoísta. Senhor, eu não quero ser avarento. Senhor, eu não quero ser um adúltero. Eu não quero ser um idólatra. Senhor, eu não quero ser um beberrão. Senhor, eu não quero ser um drogado. Senhor, eu não quero nada disso. Isso. Você não consegue. Você não conseguirá. Não é possível. Paulo diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu não estou nem dizendo que você vai sofrer esmagamento de Deus. Não. Porque Deus não trata mais você debaixo de uma lei, mas debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Mas Ele não permitirá que o seu Espírito não fale ao seu coração com amor, com graça, com misericórdia, com muito amor, dizendo, você está errado, meu filho. Abandone essas coisas. Largue essas coisas. Eu te dou poder para isso. Muitas vezes a gente se pega no texto que Paulo tinha um espinho na carne. E aquele espinho na carne que Paulo tinha, com certeza era alguma coisa que trazia grande tristeza a ele. E era algo para ele não se orgulhar. Com certeza. Não sei o que é aquilo. Mas era alguma coisa que diante de Deus envergonhava Paulo. E a palavra de Deus diz que Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse aquele espinho da carne dele. Eu fico imaginando a oração de Paulo. Será que Paulo orava que nem nós aqui no século XXI oramos? Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa a minha comida, abençoa a minha hora, Senhor, me perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Se eu tenho um espinhozinho na carne aqui, por favor, retira ele de mim, Senhor, eu creio na tua bondade, na tua graça, retira ele de mim. Como é que foi essa oração de Paulo? Eu tenho certeza que Paulo se quebrantou, meu irmão. Eu tenho certeza que Paulo se ajoelhou, que Paulo gemeu, que Paulo gritou, que Paulo clamou, que Paulo buscou a Deus e falou, Senhor, arranca de mim isso que me envergonha diante de ti. Arranca de mim isso que me envergonha e que faz com que eu tropece todas as vezes diante de ti. E o que ele ouviu de Deus foi, Paulo, eu não vou tirar isso de ti, porque a minha graça te basta. Eu coloquei isso aí para tu não se exaltar, porque se eu arrancasse isso de ti, tu talvez não dobrasse nem o joelho mais para me buscar. Sabe, às vezes a gente fica pedindo para Deus tirar alguns pecados de nós, Ele não vai tirar. Ele não vai remover. Sabe por que Ele não vai remover? Porque se Ele removesse, você nunca mais vai botar no pé nesse lugar. Porque se Ele removesse, você nunca mais orava. Porque se Ele removesse, você nunca mais sentiria um espinho na tua consciência, no teu coração. É isso. Mas Paulo orou. Paulo orou. Ele ouviu de Deus. O coração dele se sossegou quando ele ouviu Deus falar, não, eu não vou tirar isso, e tu tem que se agarrar na minha graça que te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu é fraco, Paulo, tu está comigo. Quando tu é fraco, tu é dependente de mim. Mas ele ouviu de Deus. Mas tem um monte de gente que não ouviu nada de Deus. Ouviu de falso profeta. Ouviu da sua consciência contaminada. Que Deus está tudo bem com ele. Porque ele está vivendo no pecado, no erro, na queda, em todas essas coisas. Não está, não. Você só sossega o teu coração quando você ouvir de Deus dentro do teu coração sobre essas coisas. Enquanto você não ouvir de Deus, clame. E se você não está clamando, se essas coisas não estão incomodando você, questione. Será que realmente
o Espírito de Deus está aqui dentro do meu coração, porque eu não consigo encontrar nenhum tipo de aflição aqui dentro lutando contra a minha carne. Como é que eu posso dizer que o Espírito está aqui dentro? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Mais uma vez ele repete enfático no grego: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, para quem que você se entrega ao teu Senhor? Se você se entrega para o adultério, Ele é o teu Senhor. Se você se entrega para o roubo, Ele é o teu Senhor. Se você se entrega para a bebida, para o alcoolismo, esse é o teu Senhor. Para as drogas, esse é o teu Senhor. Para o sexo ilícito, esse é o teu Senhor. Para a pornografia, esse é o teu Senhor. Se você se entrega para Deus, Ele é o teu Senhor. O apóstolo Paulo ele termina porque ele não estava querendo deixar margem para dúvidas. Ele queria dizer o seguinte: aqueles que têm paz com Deus, eles são tão gratos, eles são tão gratos a Deus, eles são tão agradecidos pela misericórdia e pela graça de Deus, que nem passa pela cabeça deles viver pecando, fazendo as coisas erradas. O apóstolo Paulo não queria nunca que a igreja chegasse a esse entendimento. Olha, eu sou de Cristo, está tudo resolvido na minha vida, realmente. E eu posso agora fazer o que eu quiser. Isso não é cristianismo. Sabe como se chama isso? Gnosticismo. O gnóstico era assim, ele dizia: o meu espírito está guardado, eu já estou salvo, estou protegido. A carne não serve para coisa nenhuma. Então eu posso fazer tudo que eu quiser fazer. Quanto mais rápido eu destruir esse corpo e essa carne, mais rápido eu libero o meu espírito para ir para o céu. Tem muito crente gnóstico. Tem muita gente gnóstica. Mas esse não é o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor é que Ele receberia todo aquele que viesse e lançasse sobre ele o seu jugo. Ele falou: olha, lancem sobre mim o seu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Você não pode esquecer uma coisa: você está trocando de jugo. Você pega o jugo do teu pecado, você pega a tua angústia, o teu medo, você pega todas as coisas que te condenam diante de Deus e lança sobre Jesus e recebe de Jesus o jugo dele, que é suave e leve, mas é um jugo. Quem tem o controle é quem tem o jugo. Então eu quero dizer para você nessa noite, para nós finalizarmos: não engane o seu coração em nome de Jesus. Não engane o seu coração. Você foi chamado para ser vencedor, amém? Amém. Você foi chamado para ser campeão. Você foi chamado para vencer as batalhas contra a carne. Você foi chamado para derrotar o pecado. Para o pecado ser derrotado na tua vida. Você foi chamado para glorificar a Deus. Você foi chamado, na verdade, para ser uma nova criatura. Você foi chamado para ser uma nova pessoa na presença de Deus. Você nasceu de novo. Você foi nascido de novo. Para, na verdade, viver para a glória de Deus, para que as pessoas olhassem para você e dissessem assim: grande é o Deus deste homem, grande é o Deus desta mulher. Eu conheci essa mulher, eu conheci esse homem, e grandes coisas Deus tem feito na sua vida. As pessoas dizem assim: olha, eu sou eleito de Deus. Não esqueça que a eleição de Deus, abra lá em Efésios, rapidinho, para nós terminarmos. A eleição de Deus, se você é escolhido de Deus, você não foi escolhido para andar no pecado. Você foi escolhido, na verdade, para vencer o pecado. Efésios capítulo 1.
capítulo 1, versículo 4. Guarde isso na tua Bíblia, leia todo dia. Passa a tua vida por esse versículo. Efésios 1, 4. Amém? Amém, Senhor. Diz assim: assim como nos escolheu, olha só, nele que é em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Agora vem o propósito dessa escolha, antes da fundação do mundo, para sermos santos, amém? Amém. Irrepreensíveis perante Ele, amém, meu irmão? Você é escolhido de Deus para isso. Você é separado para Deus por isso, para ser santo, irrepreensível, ser uma pessoa do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito, não a obra da carne. Não é para andar em glutonaria, bebedices, orgias, prostituição, facção, divisão. Não é para andar nisso. Isso era antes. Agora você foi chamado para que o Espírito Santo desse para você paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Deus escolheu você. Foi para isso que Deus escolheu, Guilherme. Foi para isso que Deus escolheu você, irmãos. Foi para isso. Foi para isso. Para que vocês fossem melhores. Para que vocês fossem, na verdade, de Cristo, do Senhor. Dissessem não essas coisas todas. Ninguém pode dizer que é de Deus enquanto essas coisas não estiverem dominadas no seu coração. Ninguém pode dizer. Se você é escravo, você é escravo. Se você é livre, você é livre. Você pode até escorregar, cair. Quem não cai? Quem não escorrega, cai. Você não pode ter prazer nessas coisas. Não pode ter prazer nessas coisas. Porque o apóstolo Paulo disse: diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. E leve você uma reflexão nessa noite. Pare para pensar. Não se conforme. Coloque diante de Deus aquilo que você não tem conseguido fazer, que Deus quer que você faça. Fale para Ele. Combata o bom combate da fé. Isso é ser cristão. Isso é viver uma vida de fé. Sabendo que o perdão existe em Cristo Jesus. Mas que a vitória contra o pecado também existe em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite e guarde no nosso coração essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, aqui pelos meus irmãos, pela Tua igreja. Senhor, todo pensamento errôneo a respeito da graça, todo pensamento errôneo a respeito da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para vencermos, para sermos vencedores contra a carne, contra a velha natureza, contra o pecado. Aliás, o Senhor venceu para que nós fôssemos vencedores. O Senhor disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a tua vitória é a nossa vitória, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero pedir perdão pelo pecado dos meus irmãos, que eles saiam dessa noite aqui desse lugar perdoados, modificados, trabalhados no coração, desejosos de viver uma vida santa na tua presença, desejosos de serem realmente irrepreensíveis, desejosos de lutar contra os seus maus costumes, desejar de lutar contra aquilo que eles sabem que é contrário à tua vontade. Ah, Senhor, nos dá essa vitória em Cristo Jesus. E abençoa-nos aqui nesse lugar. Abençoa a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. E que possamos no próximo domingo estarmos aqui novamente,
batizando os nossos irmãos, nos alegrando na tua presença. Traz as famílias aqui também, Senhor, para que eles possam ser edificados na tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar em oração silenciosa para anunciar o nosso